Chegando para vocês agora, aula de número 28. Nessa aula nós temos duas tensões para medir aqui na parte de baixo da placa, que está relacionado com o conversor DC-DC, o Step Up, e os 6 controladores de corrente. Cada um controla a corrente de uma das barras de LED. Quais são essas tensões? A alimentação e o pino de feedback, né? Só que aconteceu uma pequena tragédia aqui, que eu fui ligar a fonte e não tinha visto que haviam 2 fios na saída da fonte que estavam em curto, né? Então na hora que eu liguei, a fonte deu um problema e não funciona mais no circuito do backlight, né? Então deu um curto na saída da fonte, né? Foi um acidente e o circuito do backlight não liga mais, né? Então eu vou aproveitar também para a gente verificar o que pode ter queimado aqui, né? Eu não cheguei a olhar ainda, mas vamos ver o que queimou aqui. Vamos ver com essas tensões se a gente descobre, né? Essas tensões aqui por baixo, primeiro eu vou medir usando um osciloscópio e na outra aula a gente vai fazer os testes aqui no circuito do backlight utilizando o multímetro, tá bom? Então nessa aula aqui, ó, vou pegar o esquema aqui para ver onde é que nós vamos medir essas tensões. Olha só. Então aqui, ó, nós temos duas tensões para medir, que é essa tensão de alimentação, que é de 11 a 12 volts, aqui no pino 8 desse CI, que é a mesma tensão que alimenta o pino 3 dos 6 controladores de corrente das barras de LED. Tá? Então nós temos 12 volts, tem que alimentar tanto esse CI, o conversor, quanto os controladores de corrente. E a outra tensão é do feedback. Essa tensão de feedback ela é 2,5 volts. Ela é uma combinação da tensão desse divisor a partir da fonte de 80 a 90 volts, como nós já vimos, e também é resultado do circuito de feedback que vem dos 6 controladores de corrente a partir do pino 8, que é o pino de compensação do LED, né? O LED compensation que nós temos aqui, né? Então esse pino aqui, ele além de controlar o PWM, que vai chavear os MOSFETs internos, ele é usado também como feedback para o PWM gerado por esse CI aqui, ó, tá? Então, independente de quantas barras LED eu tenho funcionando, nesse pino, obrigatoriamente eu tenho que ter 2,5 volts, tá bom? Não importa se tem 1, 2, 3, 4, 5 barras, 6 barras funcionando. Aqui eu vou ter sempre 2,5 volts, que é uma tensão para o funcionamento correto desse circuito aqui, para ele poder oferecer uma tensão entre 80 e 90 volts para os LEDs, tá bom? Então, vamos fazer aqui as medições. Então, começando, então os pinos que a gente vai medir, a alimentação é no 8, o feedback é 1, né? Os dois pinos extremos, o pino 1 e o pino 8, tá? Eu já liguei o osciloscópio, já está conectado. Vamos ligar aqui a fonte. Bom, primeira coisa que nós vamos observar é que, olha só, ó, a lâmpada não acende mais. Nós já colocamos o pino dimmer em nível alto e agora nós vamos medir as tensões, né? Vamos lá. Vamos começar. Cada tensão que eu for medindo, eu vou colocar para vocês a tela do osciloscópio, tá? Vamos começar pela alimentação. A alimentação é o pino número 8, né? Que é esse aqui, ó. Vamos lá. Esse aqui é o pino 1, esse aqui é o pino 8. O pino 8 é o pino de alimentação. Vou mostrar para vocês aqui na tela do osciloscópio a tensão que nós temos. Olha só. Então aí nós temos o pino de alimentação do CI. Vamos ver aqui, ó. Nós vamos colocar a tensão V máxima, né, que é a medida. E nós temos aí 12 volts. Tá vendo? Ó, 12 volts é a tensão de alimentação do CI. Tá bom? Muito bem. Agora, pessoal, nós vamos medir a tensão no pino 1, que é o pino de feedback. Ó, nós não temos 2,5 volts, temos, não chega a 1 volt, né? 800, 900 milivolts, não chega a 1 volt. E nós vamos aproveitar
para medir o pino dimmer. É aquele pino que a gente tem que pôr em nível alto para ele funcionar, né? O dimmer é o pino número 5 aqui, ó. Pino 5. Então vamos ver aqui o pino 5. O dimmer, né? Pino 5. Ó, ele está em nível alto. Tem 3,8, né? 3,8. O dimmer está com nível alto. O CI está alimentado com 12 volts. Aqui é a alimentação do CI novamente, que é o pino 8. Ó, 12 volts. O dimmer é o pino 5, que nós colocamos em nível alto, 3 volts, 3,5 por aí. Então, apesar de nós termos alimentação normal, 12 volts, o pino dimmer tem 3,5, 3,6 volts, ou seja, ele está em nível alto, e o CI não funciona mais, no caso, o curto-circuito ocasiona a queima do CI, ó. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu desligar aqui. Vou mostrar para vocês de pertinho. Essa câmera vai pegar, né? Aqui, ó. Tá vendo essa marquinha aqui em cima do CI, ó? Tá vendo essa bolinha aqui em cima do CI? Então ele queimou. Esse aí aqui vai ter que ser substituído, né? Esse aqui é o PF7900, o conversor. Esse CI não é difícil de obter, tá, pessoal? É um CI que utiliza vários conversores LED, ou seja, você pode comprar, tem ele à venda, ou então você pode pegar em placas de sucata, né? Principalmente as fontes das Philips usam bastante esse circuito integrado. Então basta substituir que volta a funcionar o conversor DC-DC dos LEDs, tá? Eu não tenho mais esse CI aqui, eu tinha uma placa dessas que tinha esse CI, mas eu não tenho mais, né? Essa placa eu já joguei fora, porque era uma placa que estava toda danificada, estava faltando um monte de coisa, e eu acabei jogando ela fora, mas tinha esse CI lá, tá? Mas esse CI, como eu falei, não é difícil de achar, basta substituir. Então se você pegar uma fonte, um conversor desse que não funciona, não gera o PWM, consequentemente os LEDs não acendem, o que você vai ter que fazer é medir a alimentação dele, que é 12 volts, medir o pino dimmer, ele tem que estar em nível alto, pelo menos 3,3 volts. O pino do feedback, ele vai dar 2,5, mas quando está funcionando. Como ele não está funcionando, a tensão está menor, tá? Mas funcionando ele tem que dar 2 volts e meio. Então eu aproveitei que a fonte deu um curto aqui na saída para mostrar para vocês como é que a gente pode identificar o problema desse conversor, tá? Eu não tinha visto aqui ainda, e agora que eu estou vendo que ele tem um queimadinho aí por cima, né? Então esse CI aí vai ter que ser substituído, tá? Mas aí basta substituir, aí é um trabalhinho de troca de SMD, tranquilo, tá? Não é o escopo do curso, mas isso aqui, uma troca dele resolve, já volta a funcionar essa fonte. O MOSFET não queimou, né? Por que o MOSFET não queimou? Porque o que poderia ter acontecido com ele é entrar em curto, né? Mas aí ele mataria a tensão que tem aqui no dreno dele, que é a tensão de alimentação de 20 volts, está desligada. Então nós temos os 20 volts aí, vamos ver. Isso aí eu já tinha feito uma medida prévia. Então, ligando a fonte. Aqui no dreno do MOSFET, a gente tem a tensão de 20 volts. Vou mostrar para vocês aqui, ó, a tela do osciloscópio. Ó, no dreno do MOSFET, nós temos aí os 20 volts. Tá? Então quer dizer que o MOSFET e no source dele a gente não tem tensão, né? Se eu tivesse 20 aqui no dreno e 20 no source, aí nós teríamos duas situações. O MOSFET em curto e o resistor que vai do source dele ao terra aberto, tá? Mas nesse caso aí, tanto o CI quanto, aliás, tanto o transistor quanto o resistor estão bons.
Como eu só tenho 20 volts no dreno, então quer dizer que o transistor e o resistor estão bons. Se eu tivesse a mesma tensão no dreno e no source, ou seja, 20 volts nos dois, MOSFET em curto, e o resistor aberto, o resistor ligado do source ao terra, aquele de 0,03 ohms. Então, eles estão bons, né? A única coisa que queimou mesmo foi o circuito integrado, tá? Então, na próxima aula, nós vamos fazer os testes. Nós vamos fazer os testes aqui no conversor LED utilizando o multímetro, tá? Então vocês viram também que como proceder como diagnosticar quando o backlight não acende, né? No caso aí eu sei, mas poderia ser MOSFET, poderia ser bobina, podia ser o diodo, podia ser o resistor ligado do source ao terra, podia ser algum componente SMD em volta, né? Aí a gente teria que fazer um teste rápido em volta dele, tá bom? Mas nesse caso aí é só trocar o CI e ele volta a funcionar. Ele não chegou a danificar nem o MOSFET e nem o resistor que vai do source ao terra.